Paz e bem. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros que comigo dão a ti seus corações. E tu que és o amor, escutar cada prece de dor de amor. E tu que és a paz, dá-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós, Senhor. A multidão de paixões sensitivas. Quando falamos de paixão, falamos de coisas que são rápidas, doloridas e que deixam marcas para sempre. Nosso coração precisa sempre estar aberto e atento a essas questões, principalmente das paixões. Ter a sensibilidade do amor de Deus, a vontade da graça de Deus, mas entender que paixões são coisas rápidas, doloridas e que deixam marcas para sempre. A vontade mantém o seu império, rejeitando as suas sugestões e repelindo os seus ataques. Então, isso que acontece quando a gente vai nos deixando envolver as paixões. Nós vamos sofrendo os ataques do inimigo. Convido a todos para que possamos, na nossa ação e na nossa oração desse dia, nos colocar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abrir o nosso coração ao Senhor. Identificar dentro de nós as paixões, as situações que precisamos repelir na nossa vida, os ataques que recebemos através disso. Vamos colocar a mão no nosso coração e inclinar um pouco a cabeça e pedir ao Espírito de amor, o Espírito da graça de Deus, que faça-nos compreender melhor aquilo que estamos sentindo, essas ações sensitivas, eu que sinto o outro que me sente, nós que sentimos a ação de Deus. E principalmente o discernimento, Senhor, que temos que ter na nossa vida, para que possamos fugir das situações, das falsas situações e das falsas paixões. Cobre-nos, Espírito Santo, com a Tua presença, com o Teu amor. Reveste-nos do Teu poder e da Tua glória, para que possamos compreender melhor esse amor idôneos que tem que nascer dentro do nosso coração. Um amor verdadeiro, um amor veritas, um amor que vem daquilo que é verdadeiro em nós. Eu te amo de verdade, Jesus. Eu te amo de verdade, Espírito Santo. Eu te amo de verdade, Pai eterno. Então, que o nosso coração possa se abrir a essa graça de Deus, que saibamos fugir das paixões e termos o discernimento de que o Senhor caminha conosco todos os dias. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha
tempestade. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Então, como nós estávamos dizendo, essa vontade, ela tem como império, ela está em primeiro lugar. Isso causa um abatimento no qual a pessoa se sente mortificada. Deus está dizendo para nós, não faça, não é da minha vontade. Mas o meu coração começa a ficar abatido porque eu tenho um sentimento que pode ultrapassar a vontade de Deus e fazer com que eu entre nas paixões, que eu fique vinculado àquilo o tempo todo na minha vida, na minha história. Pessoas que vão caminhar com paixões humanas para o resto da vida. E a paixão, ela pode sobrepor o amor. Eu estou apaixonado, então eu estou aberto que seja coisas rápidas, dolorosas e em um curto tempo. É como se nós olhássemos para a cruz e vêssemos toda a dor do Senhor em algo que foi muito rápido. Por isso devemos ter o discernimento se o que eu estou vivendo é o amor verdadeiro, ou se eu estou colocando essa sensibilidade, ou essa sexualidade, ou essa afetividade de forma desordenada. A vontade deve ser exercida na virtude e força espiritual, no meio da multidão de paixões existente nas almas. Multidão de paixões. Então o que acontece? Eu começo a misturar as coisas com a minha afetividade. Se eu tivesse um carro e que esse carro fosse um modelo muito cobiçado, a minha vida de paixão seria bem melhor, porque eu alcançaria um número maior de pessoas que iam interessar comigo. Se eu pudesse ter a possibilidade de roupas e de situações e perfumes e isso e aquilo, eu vou criando uma multidão de paixões, uma multidão de coisas para me chegar ao fim, que é apenas ser amado, ser reconhecido, ser olhado no meio. Essa dor da nossa alma, de não sermos reconhecidos, de não sermos amados, ou de não chegar naquilo que é suficiente na nossa vida. Somos suscetíveis a ter medo, e do medo que manifesta os efeitos nos olhos, no rosto, na atitude, e pode nos tornar uma paixão como consequência. Eu não começo a me olhar, eu não começo a amar, e eu começo a ter uma atitude de que as outras pessoas precisam me observar, precisam me ver, e eu preciso me apaixonar por qualquer pessoa ou por qualquer situação. Eu vejo isso muito quando eu estou dando um aconselhamento em jovens, que elas colocam isso muito aparente. Se o meu cabelo fosse liso, se eu fosse um pouquinho mais magra, como se esse modelo tivesse sendo inserido
ou o comportamento de outras pessoas que povoam a nossa mente, outras opiniões. Mas será que estamos buscando a opinião de Deus? Será que estamos percebendo que Deus nos molda também, que Deus nos ama e nos quer feliz? São essas consequências da nossa paixão. Pessoas que correm atrás das outras pessoas, pessoas que têm envolvimentos que vai nos envolvendo naquela teia de paixão. Nossos olhos, nossas atitudes, nosso rosto. O que será que estamos revelando para o outro agora? Se eu abrir aqui um sorriso, né, o que eu estou revelando para o outro? O que eu estou comprometendo o outro? Olhar para esse aspecto não é olhar para uma coisa fácil. É como se a paixão se oferecesse. Por isso que a gente tem que meditar. Quando Jesus fala da paixão dele, eu me ofereço, eu me dou completamente, eu me martiro todo. Mas isso é bem doloroso. E muitas pessoas não estão compreendendo isso direito. E principalmente quando essas paixões são humanas. Essas paixões passageiras. Essa situação a qual você foi se alimentando. E todos os dias você vai colocando um pouquinho. Fugir das paixões desordenadas. Olhar com sensibilidade o que você está fazendo. Sensitivo. Eu estou sentindo isso na pele e estou produzindo isso para fora. Eu estou me oferecendo no mundo do consumo, no mundo oferecido que estamos vivendo. Eu me ofereço. É como se eu estivesse me oferecendo para ser consumido, não para amar. Às vezes, nós precisamos olhar para o outro com o olhar de Deus, com a sensibilidade de Deus, com a vontade de Deus. Santo Agostinho vai dizer assim: conforme a Escritura Sagrada e a sã doutrina, os cidadãos da cidade de Deus, peregrinando neste mundo, seguindo os desígnios e benevolência, temem e desejam e lastimam-se. Eu tenho que ter medo. O que nós, pecadores, não podemos fazer porque sofremos e suportamos movimentos desarraigados contra a vontade. Isso causa grande prejuízo da boa ordem e da tranquilidade da alma. O que ele está dizendo aqui é muito sério. É muito sério para nós. O que Santo Agostinho está nos dizendo é que a gente deve fugir dessas situações que nos impede e que também não permite que o amor de Deus chegue. Mas eu estou me oferecendo. Eu estou me colocando ali à disposição. Às vezes nós precisamos pensar um pouco nas nossas afeições. E como eu estou me demonstrando ao outro. Quantas pessoas em oração, quantas pessoas que têm, pessoas que elas dirigem a vida delas com direção espiritual e com tantas outras coisas. Será que estamos verdadeiramente nos colocando a serviço do reino? Ou estamos colocando-nos a serviço do maligno? Olhar para o outro com a responsabilidade do Espírito Santo de saber que aquela vida pertence ao Senhor, não aos meus desejos.
não à minha vontade, não ao meu bel prazer. Por isso que ele fala, a ordem da tranquilidade da alma. Será que estamos dormindo tranquilamente nos nossos travesseiros? Ou se estamos perturbados em mente de olhar para o outro e ter desejos íntimos com outra pessoa e nos deixando envolver as paixões humanas? O amor domina todas as afeições, paixões desordenadas, e dirige a vontade, ainda que a vontade os domine. Então, quando eu coloco o verbo, porque Deus é verbo, como está escrito lá no Evangelho, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O amor também é verbo. É verbo que conjuga. Então, o amor também conjuga. E o amor tem o poder de transformar as paixões desordenadas em atitudes ordenadas. Mas eu preciso colocar dentro de mim um sim como o sim da Virgem Maria. Um sim que eu levo para o resto da minha vida. A gente costuma confessar, e eu costumo dizer que eu gosto, na confissão, de uma palavra chamada emenda. E isso tem significado para nós. Eu estou emendando de vida. Ou seja, aquele fio que quebrou, o Espírito Santo é capaz de fazer uma emenda. Eu estou conectado novamente com Deus. Eu estou conectado novamente com a nova vida. O amor nos conduz a praticar o bem. Precede o desejo. Desejamos só o que amamos. A gente anda desejando muita coisa. A gente anda tendo desejos infinitos. Mas será que são desejos de amor ou desejos de paixão? Imagine que durante um ano você tenha muita vontade de comprar um perfume. E aí você comprou o perfume. Aí você usou o perfume. Aí você conseguiu atingir o desejo que você queria. Mas qual é o uso que você dá àquele perfume? Será que eu estou usando daquele perfume para o meu deleite? Para a minha vontade? Para o deleite de outras pessoas? Será que o que eu visto, o meu comportamento de vida, a minha trajetória de vida é para o amor ou para os desejos da carne? Precede os deleites, precede a esperança e precede o ódio. A paixão gera isso também. A paixão desordenada, no fim, ela vai ser uma precedência do meu deleite, porque não é amor. Precede a esperança, porque não vai ter futuro. E precede o ódio, porque já imaginou eu que utilizei da paixão para estar com alguém, que eu não vou conviver com aquela pessoa porque ela foi só usada por mim, ou eu, ou aquela pessoa me usou. Então ali saiu do amor. O amor é história. História que tem começo, meio e fim. As paixões e afetos provêm do amor, como a sua origem e raiz são boas ou más. Que era isso que eu acabei de dizer aqui. Qual que é a sua atitude quando você olha para o outro ou para a outra? Hoje tem uma bagunça no meio da cabeça das pessoas entre ele e ela, né? Mas nós devemos nos orientar naquilo que o Senhor nos ensinou. Ele, ela. Outro, outra. Então, as raízes boas e más que temos dentro da gente.
eu ri de uma história, ela foi muito interessante, porque essa pessoa contou assim para mim, que ela trabalhou um ano inteiro para fazer uma viagem na praia, né? E que nessa viagem que ela estava, que ela trabalhou o ano inteiro, ela foi com a esposa para a praia. E lá essa pessoa se apaixonou, né? Ela teve um momento em que ela olhou para outra pessoa e se apaixonou muito. E ali, todos os locais que aquela pessoa estava, aquela outra pessoa queria estar, mesmo com a esposa. Então, ficava andando na orla, né, vamos jantar. Então, ele ficava observando onde é que aquela pessoa ia entrar para jantar, e jantava também. Então, teve um gasto excessivo, uma visão negativa. Além de tudo, ele não conseguiu viver o relacionamento que ele tinha que viver com a esposa. Acabou que no final das contas aquela pessoa estava acompanhada de outra pessoa. Esse é o universo que nós estamos presenciando. Eu estou correndo para o nada. Paixões desordenadas nos levam a um vício de correr para o nada, a uma situação chamada ilusão. Eu estou iludindo o outro. E isso se torna algo vicioso e tira também as questões virtuosas que cada um tem, conforme o amor de onde procedem. Meu amor tem que ter procedência. Aliás, você tem que observar se a pessoa que anda com você, essa qual você diz que ama, te ama ou é uma paixão desordenada. E tem sinais para isso, viu? E um grande sinal disso se chama respeito. Aquilo que é amor tem por procedência o respeito. O respeito. E pessoas de respeito, elas trazem dentro dela um sinal grandioso da graça de Deus. Pessoas de respeito. Pessoas que não se levam por uma onda qualquer. Elas respeitam umas às outras. Lá no Concílio Ecumênico Vaticano vai dizer assim para nós: o reino manifesta-se na própria pessoa de Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então foi esse o dito da paixão. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Nós vamos ver esse dito de resgate. Por isso que Jesus teve que passar a paixão, mas não desordenada. Uma paixão eloquente. Uma paixão que deixou, sim, como eu disse, foi rápida, deixou marcas. Mas uma paixão o quê? Eloquente por cada um de nós. Que não se deve misturar com essas paixões corriqueiras a qual nós estamos envolvidos. E quando deixamos também de amar as pessoas para amar bens, paixões desordenadas. Quando Jesus, depois de haver sofrido a morte na cruz pelos homens, ressuscitou, apareceu como Senhor, Messias e sacerdote eterno, e derramou sobre os seus discípulos o Espírito prometido pelo Pai. Isso é muito importante. Sem a ação do Espírito Santo não tem como nós sairmos das paixões desordenadas. Somos convidados a viver fielmente os preceitos da caridade. Isso também é caridade com o outro.
Olhar para o outro e ter caridade. Caridade, caritas, amor, né? Caridade é de amor. Eu não estou correndo para os braços de alguém para viver uma paixão desordenada. Eu amo aquela pessoa. E por isso não vou fazer com que a minha vida se torne um turbilhão. De humildade também. Eu fico assim imaginando dentro do meu coração assim, certos cenários como esse que eu acabei de dizer. Uma pessoa que perdeu o dinheiro porque não viveu nada, correu atrás de um estranho ou de uma estranha para não viver nada. E de abnegação, ou seja, me fechar de uma forma onde eu não aceite aquilo, onde aquilo eu repugno. E recebemos a missão de anunciar e instaurar em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus. Aí nós falhamos. Que palavra nós temos para o outro? Que consolo nós trazemos para o outro? Isso é tudo palavra de amor. Não é fácil na nossa vida quando entendemos que nós estamos iludindo o outro ou sendo iludido pelo outro. E é matéria de oração e de adoração e de confissão. Devemos levar isso aos pés de Jesus todos os dias. Senhor, o que eu vivo é uma verdade, eu amo de verdade. Eu quero viver uma experiência de amor de verdade. Não uma experiência corriqueira, passageira, apenas pelo meu bel prazer, como se eu comprasse uma coisa ou vendesse outra, ou olhasse para o outro como se fosse algo descartável. A paixão de sentir, essa que nós estamos falando hoje. Como é que eu estou sentindo o outro? Então que possamos o nosso coração estar aberto à experiência de Deus, casa de Deus, Dom Dei, que somos casa de Deus. E olhar para o outro como casa de Deus, ali também habita Deus. Aqui habita Deus. E fujamos das paixões desordenadas. Paz e bem. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor.